Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de semana para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando mais um dia de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga proporciona para todos nós, essa casa espírita que abre os braços para nos acolher, nos levar para todos nós esperança, uma palavra de consolação. Então, este momento que estamos aqui de reflexão do Evangelho é um momento que estamos cuidando da nossa alma, cultivando esperança, cultivando consolação, cultivando esclarecimento. Porque, meus irmãos, o esclarecimento, quando a gente busca compreender os fatos, quando a gente busca estudá-los, nós saímos daquela zona, eu digo que é da ignorância moral mesmo, do olhar fechadinho para as coisas. E um sol misericordioso, ele se abre para todos nós. Então, quando nós buscamos esclarecimento dos fatos, quando a gente busca uma luz de compreensão, é como se abrisse para nós uma nova via, uma nova estrada, uma nova forma de ver, um novo ponto de vista. E a doutrina espírita, ela concede isso para todos nós. Ela concede todo um manancial de esclarecimento, nos tirando daquela zona que estávamos de incompreensão, de achar que tudo era injustiça e de revolta, e a doutrina espírita nos conduz para um novo olhar da vida, uma nova compreensão no coração dos fatos que nos ocorrem. E isso traz muita esperança, e muita consolação e muita força para o nosso coração. Então, que esse momento que a gente está aqui refletindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo possa ser um desses momentos de esclarecimento, de abrir os nossos olhos para uma nova compreensão, um novo esclarecimento da nossa vida, e que seja um momento abençoado sempre por Jesus. Que o Cristo ele possa sempre estar presente aqui no nosso coração, neste momento que a gente se reúne como irmãos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje a nossa passagem que vai inspirar a nossa reflexão, ela se encontra lá no capítulo 21 do Evangelho, item 10. Meus irmãos, nós convidamos a todos com muito carinho, com muito respeito, a todos que desejarem fazer a leitura da passagem que inspira a nossa reflexão. Porque com a leitura, talvez possa ficar mais esclarecido o ponto de reflexão que a gente compartilha aqui. Então, a todos os irmãos, da forma como se sentirem mais confortáveis, fazer a leitura antes da reflexão ou no final dela, ou ao longo do dia em algum momento, que seja a passagem do nosso dia. Então, olha só, capítulo 21, item 10. Que essa passagem possa ser a passagem da nossa segunda-feira, do nosso início de semana, que a gente possa ouvir a reflexão dela aqui nesse momento, mas também, em algum momento do nosso dia, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e também ler ela. Quem sabe a gente não extrai um novo ponto de vista, um novo esclarecimento para a nossa vida. Bom, meus irmãos, então, quando a gente lê essa passagem do Evangelho, abre campo aí para a gente conversar e refletir sobre um tema muito importante para todos nós. Sejamos nós frequentadores da doutrina espírita, sejamos nós aqueles que buscam viver a doutrina espírita e também sejamos nós trabalhadores dentro de uma casa espírita. Então, independente do contexto, é uma passagem que é ensinamento para todos nós. Então, quando a gente lê ela, dá para a gente relacionar muito bem com uma pergunta e uma resposta da Revista Espírita de janeiro de 1858. Allan Kardec, meus irmãos, ele vai fazer uma pergunta preciosíssima para todos nós. E a resposta desta pergunta, ela é crucial para guiar o nosso coração, sobretudo também dentro da doutrina espírita.
Então vejamos que a nossa passagem ela harmoniza para a gente refletir esta pergunta e esta resposta da Revista Espírita. Então vejamos só. Olha a pergunta que Allan Kardec vai trazer. Todos os espíritos são capazes de dar comunicações inteligentes? E, meus irmãos, esta pergunta de Allan Kardec é valiosíssima, porque, sobretudo, pensando só, quando Kardec vai iniciar ali a doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos, era algo novo, era algo que muitas pessoas talvez já vivenciassem ou tivessem esclarecimento em questões de fenômenos com os espíritos, mas Kardec ele trazia algo novo, ele trazia toda uma doutrina nova para a nossa humanidade terrena. Então imaginemos que talvez poderiam surgir muitas dúvidas. Então, lá naquela época, como é nos esclarecido, era muito frequente as pessoas acreditarem que somente espíritos extremamente evoluídos se comunicavam através de um médium. Isso era comum naquela época, das pessoas acreditarem que apenas espíritos evoluídos das categorias mais próximos da perfeição poderiam trazer uma mensagem ou uma comunicação com um médium. Então, acredito eu, meus irmãos, e isso eu trago aqui um pontinho de vista que eu percebi da leitura desta parte na Revista Espírita, acredito eu que Kardec ele vai trazer essa pergunta de uma forma muito certeira para tirar essa dúvida que tinha, de será que todos os espíritos são capazes de trazer uma comunicação? Ou será que apenas alguns podem se comunicar com os médiuns? É isso aqui que Kardec vai buscar um esclarecimento. Então também a gente pode compreender essa pergunta dele como uma pergunta que diz assim: olha, todos os espíritos, independente da sua ordem de elevação, independente do seu grau de moralidade, seja um espírito sofredor, seja um espírito amigo, evoluído, perverso, ou seja, independente da ordem moral desse espírito, todos são capazes de se comunicar por intermédio de um médium, seja a mediunidade que for, todos são capazes? E olha a resposta, meus irmãos, que é dada a essa pergunta. Sim, visto que todos os espíritos são inteligentes. Porém, como há de todos os graus, tal como ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outras coisas sensatas. Esta resposta é dada por um espírito, meus irmãos. A pergunta de Allan Kardec. O espírito, então, olha o que ele responde. Sim, todos os espíritos são capazes, se puderem, de se comunicar. Independente da ordem moral, ele está dizendo aqui, todos são capazes, se for permitido, de se comunicar. Porém, ele coloca um porém. Como há de todos os graus, ou seja, assim como na Terra, quando a gente não está no meio social, a gente não se depara com diversos graus de moralidade, diversas formas de pensar, diversas condutas, assim também é no mundo dos espíritos. Cada espírito ali vai ter sua moralidade, sua forma de pensar, vai ter sua conduta. Então ele diz, então, como há diversos graus de espíritos, de moralidade, alguns vão se comunicar e dizer coisas insignificantes ou estúpidas, e outras ele vai colocar aqui que vão dizer coisas mais sensatas. E meus irmãos, essa resposta ela deveria ser firmada no coração de todos nós. Porque, por mais que talvez seja uma dúvida que se tinha lá na época quando o Espiritismo chegou na Terra, lá na época de Kardec, por mais que seja uma dúvida lá daquele tempo, vamos dizer assim, de que, será que só espíritos evoluídos podem se comunicar? E aqui a gente vê que não. Pode ser uma dúvida que é carregada ainda nos dias atuais, quando a gente se depara com irmãos que aceitam a todos os tipos de comunicação com espíritos. Aceitam achando que todo espírito que comunica vai trazer algo de ordem elevada.
Então vejamos só, assim como naquela época, essa dúvida se arrasta até os dias atuais, de frente para aqueles irmãos ou aqueles irmãos que vão receber uma mensagem de um espírito e vão acreditar fielmente naquilo, sem olhar o fundo moral da mensagem. Vão acreditar apenas só pelo fato de ser uma comunicação com o espírito, já acredita e acata aquilo, mas não percebem que o mais importante é olhar o fundo moral daquela mensagem. Então essa resposta, por isso que ela é muito importante para a gente carregar no nosso coração e, sobretudo, também carregada no coração de todo médium que é trabalhador dentro da doutrina espírita, meus irmãos. Porque é nos esclarecido muito bem que, como há homens na Terra que gostam de semear discórdia, que como há homens aqui na Terra que ainda gostam de exaltar orgulho, de se passar por algo que não são, esse mesmo perfil também teremos em espíritos, meus irmãos. Espíritos que gostam de semear a discórdia e que em muitos casos vão se aproveitar da fragilidade moral de um médium para passar certas comunicações de cunho orgulhoso, de cunho egoísta, comunicações que não têm afinidade nenhuma com Jesus. Então, meus irmãos, vejamos que muitos espíritos é, maléficos, levianos, e essa categoria, meus irmãos, de espíritos, como quando a gente diz levianos, espíritos maléficos, são categorias, na verdade, que Allan Kardec ele se preocupa muito bem em esclarecer elas. A gente encontra tanto na Revista Espírita, de 1858, como também lá no Livro dos Espíritos vai ter uma parte dedicada a falar de categoria de espíritos, explicando a conduta mais ou menos de cada espírito daquela categoria. É importantíssimo a gente entender isso. Então vejamos que Kardec ele se preocupa e despoja muito tempo para explicar minuciosamente essas categorias de espírito. Então, lá ele vai colocar que muitos espíritos levianos, zombeteiros, malfazejos, que é uma categoria, eles vão se sentir felizes em enganar os homens aqui através de mensagens, às vezes de ideias que são totalmente orgulhosas. Adoram se passar por algo que não são, adoram trazer mensagens descabidas, como o próprio espírito coloca aqui mais evoluído, mensagens insignificantes ou estúpidas, adoram passar isso só para enganar mesmo e semear discórdia entre nós aqui encarnados. Então a gente precisa ficar muito bem atento a isso, porque nem toda comunicação de um espírito é sinônimo de comunicação elevada. Nem toda comunicação de um espírito é sinônimo de uma comunicação de cunho moral bom para nós. Então, meus irmãos, para todos nós que estamos buscando verdadeiramente viver a doutrina espírita, precisamos compreender que não podemos vislumbrar o nosso olhar a toda comunicação espiritual, mas primeiramente olharmos o fundo moral daquela comunicação. E como a gente faz isso? Vendo se é uma comunicação que fala de amor, fala pra gente no caminho do bem, vai falar de Deus, nosso Pai, é uma comunicação daquele espírito que vai nos conduzir a um caminho melhor, a um caminho com Jesus, a um caminho em que a gente vai conseguir aurir a evolução com base no amor, na humildade? A gente precisa analisar isso. Ou estão sendo comunicações de cunho orgulhoso, de cunho egoísta, comunicações, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vou até fazer um adendo aqui. Nesta passagem ele vai colocar que muitos espíritos levianos que adoram passar essas mensagens enganando a nós, aos médiums que recebem, eles sempre vão trazer mensagens absurdas, meus irmãos. Muitas vezes falando assim, se afasta de todo mundo, vai viver isolado. Isso é um exemplo. Vão trazer mensagens que não têm fundo moral nenhum.
se harmoniza em nada com o ensinamento de Jesus. Muitas vezes vai querer semear discórdia, vai semear vingança. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não podemos vislumbrar perante o fenômeno. Nem Allan Kardec fazia isso, meus irmãos. E isso é um ponto importante aqui. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele não acreditava em todos os espíritos que comunicavam. Acreditava no sentido de, ele não vislumbrava perante o fenômeno. O próprio Allan Kardec, ele sempre buscava, através das perguntas, averiguar primeiro se aquele espírito era de ordem superior, se aquele espírito ele trazia uma mensagem de fundo moral proveitosa para ele acolher e também passar para todos nós. Então, se o próprio Allan Kardec ele tinha plena razão e ele era muito sensato para analisar o fundo moral das mensagens que eram recebidas dos espíritos, por que nós não iremos fazer isso? Então, a gente também tem que fazer isso. Então, o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é: não nos deixemos enganar por todos os fenômenos mediúnicos e mensagens que é recebida. Precisamos ter um pingo de razão, um pingo de sensatez na nossa alma, analisar o fundo moral dessas mensagens recebidas e mensagens que são passadas por espíritos. Analisar muito bem. São mensagens proveitosas? Afirmo novamente. São mensagens que se harmonizam com Jesus? É falado do Cristo? É falado do caminho do bem? Porque lembremos que a doutrina espírita, ela é cristã, porque ela se harmoniza com os ensinamentos de Jesus. Então, esses ensinamentos são passados, têm harmonia com Jesus? Tem aprendizado moral? Nos conduz a um caminho melhor? A uma evolução? Ou pelo contrário, está semeando discórdia, mensagens totalmente estranhas, mensagens de cunho muitas vezes orgulhoso, mensagens carregadas. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca isso, são mensagens carregadas de pedidos estranhos. Então a gente tem que se alertar a isso. E queria até citar aqui para a gente encerrar a própria frase do Evangelho segundo o Espiritismo dessa passagem que a gente está refletindo, que é dita assim, ó: cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. Está dizendo aqui, ó, de todos aqueles corações que se deixam levar por mensagens de espíritos que são mensagens estranhas, egoístas, orgulhosas e que nada tem no caminho do bem, nada tem com Jesus. Então, ele fala assim, quem acredita nessas mensagens é cego. Porque cego é o homem que se deixa prender em armadilhas tão grosseiras. Jesus já nos dizia, não é mesmo, meus irmãos? Orai e vigiai sempre. Então, não sejamos cegos que creem em tudo sem ponderar se aquilo tem harmonia com Jesus. Sem ponderar se aquilo tem harmonia com os ensinamentos divinos, com o caminho do bem, com o reino de Deus e com os ensinamentos de amor. Que a gente possa sempre ponderar, ter sempre razão também nos nossos sentimentos, no nosso coração, sermos sempre sensatos também e sempre olhar se aquela comunicação tem harmonia com Jesus, com a doutrina espírita verdadeiramente e com o caminho do bem. Então, meus irmãos, olha, é uma mensagem, a gente convidar todos a lerem na íntegra mesmo essa mensagem do capítulo 21, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É ensinamento precioso para que a gente que está buscando viver a doutrina espírita, a gente não vislumbre perante os fenômenos, mas que a gente sempre tenha o coração primeiro voltado a Deus, voltado a Jesus e voltado ao fundo moral da doutrina espírita. Porque o próprio Allan Kardec, ele diz, pondera, analisa as comunicações espirituais primeiro, analisa se aquilo tem fundo moral proveitoso antes de acatar. O próprio Allan Kardec, ele já nos ensina isso na doutrina espírita também. Então, que a gente possa abrir o nosso olhar, que a gente possa levar esse ensinamento no nosso coração e encerrar o nosso evangelho com Jesus, encerrar o nosso evangelho com esclarecimento na nossa alma. Vamos começar a semana em paz, fiquemos todos com Cristo, que a gente possa hoje levar esse tema para o nosso dia,
a todos que puderem tirar um minutinho do dia para ler essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza vai ser uma boa sementinha em nosso coração de esclarecimento. Bom, meus irmãos, nos lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. O nosso Evangelho Diário é um momento que a gente se dedica a estar aqui levando luz, esclarecimento e esperança para todos os nossos irmãos, aonde quer que estejam. Então, que a gente possa aproveitar essas palavras para ser esclarecimento para a nossa vida. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz. Um excelente dia para todos, uma excelente segunda-feira. Nos encontramos aqui amanhã e que assim seja.